Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus pela sua vida, que você veio, está no lugar certo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de ouvir Tua palavra mais uma vez, Senhor. De sermos ensinados pelo Senhor mais uma vez, Pai. E nós clamamos a Ti, Pai, por Teu Espírito Santo se movendo em nós, Pai. Espírito Santo, você tem total liberdade nesse lugar. Eu peço sua condução, eu preciso do seu auxílio. Eu preciso que você me capacite, porque eu não tenho capacidade sozinha. Eu reconheço isso, Pai. E eu exalto Tua palavra neste lugar, Senhor. Nós viemos aqui adorar a Tua palavra, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que nós precisamos, Senhor, sermos ensinados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por uma condução de culto tranquilo, guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha para o seu... Eu nem gosto muito quando os ministros fazem isso, mas eu vou fazer. Olhe para quem está do seu lado. Diga assim, boa noite. Você está bem? Como foi sua semana? Se tiver alguém do outro seu lado para não você fazer uma acepção de pessoa, você pergunta a outra pessoa. Como é que você está? Aperta a mão. Calor humano. Para a gente aquecer o ambiente que está frio. Amém? Glória a Deus. Amém? E assim, o que a gente vem falar assim, hoje é algo que a gente já conhece, né, mas é segurança para a gente estar ouvindo as mesmas coisas. Né? Sempre que o Senhor nos fala sobre algo que nós já conhecemos, certamente seremos acrescentados por algo, porque a palavra não volta vazia. Amém? A palavra, ela produz aquilo, o efeito para o qual ela foi designada. Amém? E a gente vai se conectar com o Senhor, né? Vai deixar todas as coisas, pensamentos lá fora. Né? Vamos termos autoridade sobre nossos pensamentos. Amém? É a gente quem domina eles. E a gente vai se concentrar para estar recebendo do Senhor. Amém? Vamos nos dar para essa noite melhor que a gente pode dar. Amém? E assim, o que veio no meu coração foi algo muito simples. E que, se a gente for fazer um paralelo, está no nosso dia a dia. Porque, assim, quantas pessoas comeram hoje antes de vir? Amém? Quantas vezes você se alimentou hoje antes de vir para cá, durante o dia? Várias vezes, né? Amém? Então, assim, a gente se alimenta diariamente. E é tão natural, é tão comum, a gente já acorda com fome. A gente faz um passeio, quando volta já está com fome. E se a gente não come, o que acontece? A gente se sente fraco, não é? A gente sente tontura às vezes. Logo a gente sente o efeito no nosso corpo, não é verdade? Rapidamente. A gente vai ao médico, ele pede uns exames gerais, aí você faz um hemograma, aí você vai ver, se você não estiver consumindo o ferro suficiente, você vai estar com anemia, não é? E assim outras coisas. Você faz um exame e vai ver se a sua alimentação está perfeita. E aquele médico, aquele exame, ele vai identificar, ele vai apontar o que está faltando na sua alimentação, não é? Porque às vezes você pode comer, mas não se alimentar, não é verdade? Você pode comer alguma coisa, mas isso não quer dizer que você está alimentado. Né? Você já ouviu falar na falsa magra, no falso magro? Você, às vezes, aparentemente você está magro, mas os especialistas dizem ser falso magro. Porque, embora esteja magro, você ainda tem mais gordura do que deveria ter. Você tem menos massa corporal do que deveria ter. Então, é possível alguém passar o dia inteiro comendo e não estar bem alimentado. Não é verdade? E a gente tem tido... Essa consciência tem crescido cada vez mais, não é verdade, no nosso dia a dia. De se alimentar. A gente descobre uma coisa, não faz mal. O ovo, por exemplo. De repente diz que faz bem. Daqui a pouco não faz bem. Depois volta a fazer bem de novo. Aí a gente deixa de comprar ovo, aí volta a comprar ovo. A preocupação de consumirmos alimentos saudáveis, né? A gente, por exemplo, o pastor mesmo bebia muito leite de caixinha. Hoje não bebe mais, não é? Evita, pelo menos. E assim, tudo que a gente vai sabendo que é danoso, a gente vai tirando do nosso dia a dia. Eu deveria fazer isso, pelo menos, né? Por quê? Porque nós nos preocupamos em nos mantermos saudáveis. De manter nosso corpo
firme, não é? Quando a gente vai ao médico e diz, você precisa tirar isso, você já praticamente já abomina aquilo ali e não quer mais papo, até um certo tempo. Depois que o sustinho sai, você volta de novo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque o alimento, ele é tão importante para a gente que a gente não consegue se manter sem ele. E quando a gente não escolhe bem as coisas que vai se alimentar, a gente também sofre danos. E com a palavra do Senhor não é diferente. Porque ela é o nosso alimento. É a palavra que nos mantém de pé. Mas tantas vezes nós estamos fazendo, não estamos tendo a consideração devida com essa palavra. De entendermos que ela é o alimento que a gente precisa. Então a gente se alimenta, às vezes, no culto, e a gente acha que isso já é suficiente. Me alimentei na quinta, ouvi a palavra, no domingo eu vou ouvir de novo. E às vezes a gente não quer nem mais ler aquele mesmo versículo ou aquele mesmo livro, porque a gente já sabe que a gente decorei tudo já. Já sei tudo. Porque a gente acha que não precisa mais ouvir. E isso é um perigo para a gente. É um perigo quando vem alguém no púlpito falar sobre fé, por exemplo, e a gente fala, meu Deus, de novo. Sabe? Quando a gente se considera autossuficiente e a gente deixa de receber aquele alimento. E a palavra do Senhor é esse alimento. E nós devemos considerar esse alimento. Como consideramos o alimento natural. Ninguém aqui se alimenta uma vez e só quer se alimentar no domingo agora. Alguém? Não, né? A gente se alimentou para vir para cá e chegar em casa, a gente ainda faz uma boquinha antes de dormir, se possível. Que a gente já sabe que precisa. Às vezes nem precisa, mas o hábito de comer já é tão natural e tão comum. Mas com as coisas do Senhor não é assim. Mas quando Deus criou o jardim, colocou Adão, depois criou Eva, a palavra diz que ele ia todos os dias conversar com eles. Então, o convívio de Deus, a comunhão do Senhor para a gente, é diária. A gente não pode se alimentar e achar que já está nutrido para passar 3 dias, 4 dias. A gente subestima a palavra de Deus. Porque se a gente entender que a gente precisa dessa palavra todos os dias, a gente vai dar a devida importância a ela todos os dias. A gente vai dizer, eu não posso sair antes de ter contato com a palavra. Eu não posso tomar uma decisão antes de orar. Eu não posso dar um passo à frente antes de saber o que o Senhor pensa a respeito disso. O que a palavra diz a respeito disso. E às vezes a gente, amando o Senhor, porque eu sei que todos nós amamos, senão nós não estaríamos aqui, nós amamos o Senhor, mas a gente talvez não está dando a devida importância e o devido lugar à palavra. Talvez a palavra não tenha sido prioridade para a nossa vida. Não só a palavra, como a oração. Às vezes a gente ora ao Senhor e daqui a pouco, quando vem lembrar que precisa orar de novo, passaram-se dias. Ou oramos na igreja e a gente já sai, se achando que pegou um poderzinho suficiente para gastar durante uns dias aí, não precisa mais orar. Né? Infelizmente, muitas vezes é o sentimento que a gente sai da igreja. Acha que a gente já tomou uma boa dose de palavra, uma boa dose de oração, gastou um bom tempo com comunhão com a igreja, com os irmãos, então eu ainda consigo até domingo. Daqui para lá eu não vou me desviar. Só que a palavra é muito mais que isso. O relacionamento com o Senhor é muito mais que isso. Quando a gente vê o modelo da oração que Jesus diz lá, né, o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, perdoa nossos pecados. E quando ele diz assim, sobre o pão nosso de cada dia. Ou seja, eu vi um pastor falando sobre isso e eu achei interessantíssimo. Ele fala sobre o pão nosso de cada dia. Ele não disse, Senhor, nos dai o pão da semana. Ele estava falando ali sobre comunhão diária. De você falar ao Senhor, Senhor, o pão de hoje. Aí você fala com o Senhor amanhã, Senhor, o pão de hoje. E no outro dia, Senhor, me dá o pão de hoje. Isso é relacionamento. Sabe? É comunhão. É assim como ele fazia com Adão e Eva. Ia lá e conversava. E todas as decisões que a gente vai tomar, a gente tem que fazer exatamente isso. Senhor, por onde proceder? O que fazer? Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Amém?
Josué, capítulo 1, versículo 8. Se você quiser anotando, já vou lendo, porque a gente está com o tempo um pouco avançado. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Às vezes a gente fica dando cabeçada por aí. A gente fica querendo ouvir a opinião do amigo, o conselho do amigo, que não tem nada de errado com isso, amém? Mas assim, a palavra, ela é suficiente para nos fazer entender aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida ou não. O Senhor não deixou nada de fora. Está tudo aqui. E Ele diz que quando nós não nos apartamos desse livro, quando ele está na nossa boca e está no nosso coração, nosso caminho irá prosperar. Nós seremos prósperos. Nós seremos, pessoas sábias. A palavra nos torna mais sábios. Tem uma passagem na Bíblia que diz que a tua palavra nos torna mais sábios do que os nossos mestres. A palavra do Senhor. Não importa se a gente é jovem, se a gente já tem várias universidades, outra pessoa tem várias universidades. O Senhor nos dá uma sabedoria que aquelas pessoas jamais vão conseguir. Amém. Mesmo com vários diplomas. Amém. Mesmo indo para fora. Assim como o Senhor nos dá uma paz que o mundo jamais vai entender. O Senhor nos dá essa sabedoria. Você pode ser tão mais jovem do que uma pessoa de 80, 90 anos. E quando você abrir sua boca, sair tanto mais sabedoria. Porque você não aparta de você. Porque você considera que essa palavra é importante para você. E não só considerar, mas fazer valer e ser verdade. Porque eu posso considerar, não, a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Mas todos os dias, eu nem estou preocupada em me debruçar na palavra, em ter um momento com o Senhor. Então, é exatamente isso que eu vejo. Se a gente se alimenta todos os dias naturalmente, porque a gente não tem essa preocupação desse alimento diário, dessa comunicação diária com o Senhor. Porque é isso que nos sustenta. É isso que nos mantém vivos. E vivos, quando eu digo vivos, não é só vivos biologicamente, fisicamente. É vivos de vida. Felizes. Sabe? Veja o que a palavra do Senhor diz. Salmos, capítulo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas eu acho que é antes que fala assim que bem-aventurado o que não... Deixa eu abrir aqui, peraí. Rapidinho. Ele diz assim, como são felizes... Olha aqui, é isso aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a palavra que ele usa. Como são felizes. E não é isso que a gente procura, que as pessoas mais querem. Felicidade. Né? E as pessoas, às vezes, simplesmente se sentem felizes porque estão com algum bem pessoal novo. E depois já não é mais feliz. E a Bíblia diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque é o Senhor que nos dá essa felicidade. Às vezes a gente anda angustiado, deprimido. Mesmo estando na igreja. Mesmo vindo assistir os cultos. E a gente vai para casa e pensamentos errados, e sentimentos errados. E a gente se contorce na cama e às vezes perde o sono. Sabe por quê? Simplesmente por falta, às vezes, de relacionamento. Porque a gente sabe o que ela é na nossa vida. Não é o celular que eu estou falando, é a palavra. A gente sabe o que a palavra é na nossa vida, mas às vezes a gente tem preguiça de dizer assim, eu vou tomar o meu remédio do dia. Meditar. Abrir. Pegar, essa é a minha verdade. E fazer aquilo ali,
como remédio para a mente, para o corpo, porque é a verdade. Então eu tiro tudo que está errado e coloco esse remédio, essa verdade. Sabe que tantas vezes pessoas que andam ansiosas, sem conseguirem dormir, estão na igreja e se conformam com essa situação. E às vezes preferem ir lá, pegar um comprimido. Eu não tenho nada contra isso, não estou pregando contra isso. Cada um procura o profissional, não é isso que eu estou falando. Mas tantas vezes pode ser vencido, sabe? Tantas vezes não, todas as vezes, na verdade. Eu quero dizer assim, que se realmente tiver um coração alinhado, porque não é só abrir por abrir, como se fosse, sabe, aquelas papelzinhos, papeizinhos assim, de sorte. Não são papeizinhos de sorte. Eu estou falando você abrir, entendendo que é o próprio Deus falando com você. Sabe, que Deus vela pela palavra dele, que ele criou o mundo pela palavra dele. Então, o que ele fala, ele se responsabiliza. Então, você abre com esse entendimento e você diz, a palavra diz que eu vou dormir o sono dos justos. Então, se eu não estou dormindo o sono dos justos, eu não estou crendo o suficiente na palavra. Porque Deus não é mentiroso. Tem alguma coisa errada aqui, então não é com Deus. Então, vamos começar a trabalhar para começar a receber essa verdade no coração, até que ela desça, seja verdade, e a gente não precise mais do comprimidinho para dormir. Agora, como a gente faz isso? Uma vez só? Eu não estou conseguindo dormir. Deixa eu ler aqui. Não. Todos os dias, comunhão. Comunhão. Como se estivéssemos pedindo o pão nosso de cada dia. Sabe? Senhor, meu sono de hoje, eu quero. E todos os dias. Pai, eu sei que sua vontade é que eu durma bem, porque sua palavra fala sobre isso. E você começa a fazer aquilo ali de escudo para você, de verdade, de bandeira. Sabe? E começa a impregnar essa visão no seu coração. E eu não quero outra verdade na minha vida, a não ser essa. Mas como eu vou conseguir alcançar esse entendimento? Porque não é com força. Não é força de vontade. Eu creio. Não é isso. É relacionamento. É o dia a dia. É fazer essa palavra descer ao coração até que ela se torne verdade para o seu coração. Verdade ela já é. Mas às vezes ela é mais parecida com a religião do que com o nosso coração poderia fazer de uma verdade. E isso salva nossas vidas de tantas coisas. Assim como nós temos essa consciência fechada de que nós estamos livres do inferno, nós devemos ter essa consciência de que nós podemos dormir bem, que nós somos curados, que nós somos prósperos, mas porque nós conhecemos o nosso Deus, porque nós sentimos paz ao dormir, porque sabemos que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Mas como isso pode ser verdade na minha vida? Isso não é para ser uma coisa decorada, isso é para ser verdade. Mas eu leio e não se torna verdade. Sabe? Oração e palavra. Às vezes a gente quer saber sobre tantas coisas e o nosso dia a dia está passando despercebido de coisas mínimas. E assim como nos alimentamos naturalmente, nos alimentarmos espiritualmente. Entendermos que nós precisamos, é necessidade. Assim como se você não bebe água, sua garganta fica seca e você desidrata. Nós não temos sintomas físicos quando nós não nos relacionamos com a palavra, quando nós não teremos tempos de oração. Mas nós temos sintomas espirituais e são tão piores. Porque fica um turbilhão na nossa cabeça. Fica tudo desorganizado, tudo fora do lugar. E isso mata. Mesmo estando vivo. Isso tira sonhos. E tudo isso pode ser, sabe, ou vacinado ou remediado com a palavra. Porque se você já conhece, quando vem um pensamento, você rejeita, porque você já conhece. E se já chegou o pensamento, você vai ter que tirar com a palavra. Amém? Isso é muito verdade, porque a palavra funciona. Amém? A Bíblia diz... Não tem nada contra você estar orando. Orar em todo o tempo. É bíblico, amém? Orar em todo o tempo. Mas a Bíblia também diz assim, que nós precisamos, que nós devemos entrar no nosso quarto e orarmos ao Senhor. Vai no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o Senhor. Sabe, amados? Não tem nada errado em você falar com o Senhor no seu trabalho, no ônibus, no carro. Porque, queridos, tem que ser uma comunhão em todo o tempo. É a fonte que nos sustenta.
Isso não é peso, isso é prazeroso. Quando você entende o poder que isso faz. Queridos, você sabe, onde você está, você tem um aspecto diferente. Porque não consegue influenciar você nem situações, nem pessoas. Quando você está seguro de que você é, nada influencia você. Nada puxa você para baixo. Porque a palavra, ela tem esse poder. Não é porque eu ou você somos superpoderosos, não somos. Mas é porque a palavra nos sustenta de fato. Assim como você se alimenta de manhã e você consegue fazer uma boa caminhada, porque o alimento que você ingeriu está te sustentando. Quando eu e você, nós dedicamos tempo para orar e para ler a palavra, a gente consegue caminhar muito melhor. A gente consegue ter um rendimento muito melhor. Sabe? E o contrário disso também é verdade. Quando nós não temos gastado tempo com a palavra, nem com a oração, a gente só quer tantas vezes ouvir ministrações, coisas assim. Amados, uma coisa não substitui a outra. Não tem nada errado com isso, é bom demais sermos alimentados através de ministrações. Mas não substitui o nosso tempo. O nosso contato com o Senhor, o nosso pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe? E isso nos traz vida, força. Sabe como diz lá no interior? Sustância. É diferente de você comer um miojo, prontinho, em 3 minutos, e você comer uma sopa de mocotó, que você até sua quando termina. Entende? Porque são coisas que o Senhor vai revelar ao seu coração enquanto a gente está lendo. É um momento que ninguém pode ter por você. É o seu momento de oração com Deus. O meu momento de oração com Deus. E eu não sei você, mas quando a gente, mesmo quando está coisas erradas, mas você diz, eu vou orar. E você tira aquele tempo, a gente começa de um jeito, mas a gente termina totalmente diferente. Aí a gente já sabe que é assim. A gente já sabe que funciona. Que é maravilhoso. Mas a gente tem preguiça de no outro dia ir lá no quarto, fechar a porta e fazer de novo. Sabe? Isso é tão perigoso para a nossa vida. Porque nós saímos da vontade de Deus tantas vezes por causa da falta de conhecimento. Às vezes a gente está fazendo a coisa certa com a intenção errada. E às vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas não é a vontade de Deus. E às vezes a linha é tão tênue, tão fina, que você pode... Não, eu estou no caminho certo. Não tem isso aqui como não ser vontade de Deus. E não é a vontade de Deus. Mas como é que a gente vai saber? Pela palavra. Porque não é sempre que vai se levantar alguém e dizer, o Senhor disse isso para você, isso. Sabe, isso é bom demais. Isso é bênção demais. Não tem nada de errado com isso. Mas a gente tem que ter nosso relacionamento com o Senhor. E não adianta nada alguém vir aqui pregar sobre unção, depois vir aqui pregar sobre prosperidade, vir aqui pregar sobre fé, vir aqui pregar sobre amor, sei lá, sobre qualquer coisa. Aí a gente ouve e a gente não sabe nem o que fazer com isso. Porque depois vai esquecendo, porque não vai mantendo. Sabe? A gente não vai mantendo pela palavra. Aí o que acontece? A gente esquece depois, cai no esquecimento. E a gente diz, por que eu estou indo para a igreja tanto, nada muda? Porque eu escuto pregações, eu vou para a igreja, eu estou envolvido com a obra e nada muda. E tantas vezes, é a falta de comunhão. É a falta da gente ter essa intimidade de dizer, Pai, o meu pão de hoje. O meu pão de hoje. Abrir a boca e falar, Pai, o meu pão de hoje. Eu quero. Pai, a minha paz de hoje. Eu preciso. Sabe? Comunhão, relacionamento. Senhor, está doendo tanto. Está tão difícil. Relacionamento. Sabe que Deus não espera da gente superpoderosos. Sabe que o Senhor sabe nossas limitações. Que Ele não se surpreende se você falou assim, Senhor, não estou aguentando, o negócio está difícil. Ele não vai ficar surpreso. Tantas vezes nós temos comportamentos de religiosos. A gente quer mostrar para Deus que a gente é crente. A gente quer mostrar para Deus que a gente é forte.
E tantas vezes, mais fácil, você, sabe, se jogar mesmo no chão. Se jogar diante do Senhor, assim. Você pode orar como você quiser. Mas às vezes é bom mesmo a pessoa se jogar no chão. Se jogar e dizer, Senhor, é de você que vem a minha força. É de você que vem a minha provisão. É de você que vem o meu pão de cada dia. É do Senhor. Aleluia. Mas sabe, amados, isso não pode se tornar comum. Isso tem que ser um hábito, mas uma coisa nova. Amém. Dá para entender? É uma coisa de sempre, mais nova. Porque não há monotonia no Senhor. É sempre novo. É uma fonte inesgotável. Você nunca vai ficar saturada. E a gente precisa disso. A gente precisa porque a gente não pode chegar no trabalho. Aí porque o chefe é um osso duro de roer. E todo mundo fala mal do chefe. Aí o que acontece? A gente começa a falar mal. A gente está tendo o mesmo comportamento. Porque a gente não se alimentou. Porque a gente não deu possibilidade do Espírito Santo nos corrigir. Porque a gente não deu possibilidade de ler na palavra. Que a gente tem que orar pelas autoridades. As autoridades na nossa vida. E você sai daqui a pouco tendo um comportamento de pessoas. E não há diferença entre aquela pessoa e você. E como a gente pode ser salvo disso? Quando a gente tem comunhão com o Senhor. Porque é tão nítido de quando você está na comunhão com o Senhor, as coisas que vêm, você sabe, você identifica facilmente. Você tem uma sensibilidade maior. Você só pensa, ele pode estar com razão, mas da minha boca não vai sair. Sabe? E todas essas coisas nós somos alertados por causa da palavra, por causa da oração. Nós temos que decidir fazer valer a pena na nossa vida. Fazer essa palavra acontecer na nossa vida. Ser prioridade na nossa vida. Sabe? As coisas que são prioridades na nossa vida. Que tem Deus em prioridade. Elas têm a cobertura de Deus. Elas têm a bênção do Senhor. Se a gente, sabe, eu não vou dizer a você que quando você acordar ou quando você for dormir é você e o Senhor. Mas se você tem um compromisso de todos os dias, está colocando sua família diante do Senhor. Está colocando sua vida diante do Senhor. As nossas necessidades. Sabe? O Senhor vai estar sobre aquilo. Ele vai estar abençoando. Ele vai estar corrigindo quando tiver que corrigir. A gente vai errar menos ou a gente não vai errar. Amém. Sabe? Vai mudar tantas coisas nas nossas vidas. E a gente sabe que Ele é bom. A gente sabe disso. Mas a gente tem preguiça de chegar perto desse Deus tão bom. Desse Pai tão bom. E a gente sabe que Ele é tão bom, que a gente faz, tipo, quando der, eu oro. Quando der, eu leio a palavra. Deus não vai me condenar, sabe? Quando a gente confunde as coisas. Porque não é Ele que precisa disso. Somos nós que precisamos. Somos nós que precisamos se alimentar quando a gente vai para a rua. Se alimentar espiritualmente. Sabe? Se blindar espiritualmente. Orar ao Senhor, ler a palavra, declarar como vai ser nosso dia. Senhor, você está comigo. Eu confio, eu creio, Pai, que meu dia será assim, 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 assim. E você sai de casa, sabendo que o Senhor está guardando você, sabendo que o Senhor está cuidando do seu dia, porque você entregou isso para Ele. Isso faz toda a diferença. Amém? Porque isso é vida. Amém? Aleluia. Deus é bom, amém, amados? Ele não diz para a gente orar e ler a palavra, porque Ele quer trazer um pouquinho de peso para a nossa vida. Ele diz que tem pensamentos de bem, de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Tudo que Deus nos aconselha a fazer é para o nosso bem. Para nos acrescentar, para nos fazer avançar. Ele sabe que sem a palavra e sem a oração a gente não vai muito longe. A gente pode continuar na igreja, mas com uma vida miserável. A gente vai continuar vindo aos cultos, a gente vai continuar dizimando, a gente vai continuar, sabe, dançando, participando de alguma coisa na igreja, mas como miseráveis por dentro. Como pessoas que não conhecem a Deus, por causa da falta dessa comunhão. Porque essa comunhão faz toda a diferença. Porque isso é cristianismo. Amém? É relacionamento com o Pai, é se parecer com Jesus. E não dá para viver o cristianismo só 2 vezes por semana. Amém?
em Mateus 4:4, diz assim. Deixa eu abrir aqui. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? É a palavra de Deus que nos sustenta. Amém? É essa palavra que nos sustenta. Nós não vivemos só de pão. Nós não vivemos só do fitness, das claras de ovo e da aveia. Sabe? É muito mais que isso. Muito mais que isso. A Bíblia diz que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se enfraqueça, morra, envelheça, né? O nosso homem interior se renova dia a dia. Dia a dia. Não é semanalmente, não é quinzenalmente, nem mensalmente. É dia a dia. Mas ora, o pastor não mora na minha casa. Como é que eu vou ter esse renovo dia a dia? Porque eu vou fazer o que é para fazer. Porque eu vou ler a palavra. Porque eu vou ter meu tempo de oração com o Senhor. Eu vou fazer isso. Eu vou orar em todo o tempo. E eu vou dar a possibilidade do Espírito Santo me renovar dia a dia. Renovar o meu homem interior dia a dia. Sabe que Ele não vai fazer isso sozinho por você. É dia a dia. O nosso homem interior se renova dia a dia. Amém? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E não tem fim, são eternas. E diz que ela se renova a cada manhã. Manhã, dia, mais um dia. Estava tão difícil ontem, o Senhor me socorreu. E hoje também. Sabe? Não é que as misericórdias do Senhor tenham prazo de validade. Depois de meia-noite a gente vai esperar. Será que já renovou? Ele só quer dizer a você que para todos os dias há coisas novas. Para todos os dias o amor dele está de pé para você. Para todos os dias o perdão dele está de pé. A graça está de pé para te sustentar todos os dias. Mas foi tão difícil ontem, tão difícil. Mas você já venceu. Já amanheceu. Aí hoje tem tudo novo para você. Inesgotável. Tem graça de novo. Tem favor de novo. Tem força de novo. Tem o Espírito Santo dentro de você. E você só para. E você só cai. E você só desanima se você quiser. Porque o Senhor sempre vai estar com a mão estendida para a gente. Para a gente romper mais um dia. E romper da melhor forma. Com dignidade. Sabe? Não como cachorros abandonados. Se rastejando. Ai, que anoiteça logo para uma nova misericórdia amanhecer. Não! Consciente de quem Ele é. Consciente do Deus que você tem. Do Pai bondoso que você tem. Que você é cuidado, que você é amado, que você é forte. E quando você é fraco, é a força dele que te sustenta. E você é mais forte ainda porque você está sendo fraco. Não há motivos para desistir. Não há. Está ruim, está difícil, estou fraco. Mas a minha graça te basta. E como é que eu sei que a graça... Como é que eu vou ouvir isso do Senhor? Na palavra, na oração. Nessa comunhão. Porque ainda que esteja tudo difícil, do lado de fora, por dentro, tudo se renova. Tudo se faz novo. E a gente começa a ter comportamentos diferentes do que qualquer pessoa teria no nosso lugar. Passando aquela situação que a gente está passando. E a gente não se abala. Porque não é que a gente não queira se abalar. É porque Ele está nos sustentando. E às vezes a gente nem sabe explicar. Olha, ele está desesperado, mas tem alguma coisa que me sustenta aqui. Que me sustenta. Sabe? E esses dias aconteceu alguma coisa comigo. E eu vi aquela tristeza assim. E eu disse assim, sabe? Eu já tenho força no Senhor suficiente para não me entristecer mais com isso. Eu vou ter um comportamento diferente. Sabe? Às vezes você quer se dar o luxinho de ter um dengo. Porque a situação qualquer pessoa lhe daria razão. Você faz, sabe uma coisa? Quer isso para mim não.
Não quero mais me comportar assim. Quero me comportar como uma mulher forte, assim, sabe? Uma mulher forte, que aguenta. Eu aguento isso. E eu vou aguentar isso da melhor forma. Eu vou passar por isso da melhor forma. Porque eu sei quem me sustenta. E não precisa ninguém dizer isso para você. Quando a gente está distante, quando a gente está um pouco caído, às vezes é preciso que alguém segure na nossa mão e diga assim, ó, é o Senhor quem te sustenta. Chega, vem como revigora, né? Mas quando você está todos os dias se enchendo e lendo que o Senhor é a tua força, que o Senhor é a tua força, que o Senhor é a tua força. Aí você tem o teu tempo de comunhão com o Senhor, você faz, Senhor, você é a minha força, você é a minha força. Sabe, não precisa mais ninguém dizer isso a você. Você tem plena convicção nisso. E você se comporta diferente. Porque você tem... Não há diferença de saber, mas na hora que é para vir um comportamento e você se comportar do mesmo jeito. Sabe a prova dos 9? É nessa hora. Se realmente está no coração. Se realmente já está fazendo parte da gente. Se realmente já está impregnado. Se realmente já virou estilo de vida. É o comportamento que vai apontar, que vai denunciar. Se a gente ainda está no percurso. Porque tem coisas... Lógico que a gente vai ser aperfeiçoado sempre. A gente nunca vai chegar à perfeição. Mas tem coisas que já não são como antes. Que a gente já vence com mais facilidade, que já não incomoda como antes. Não é? Porque a gente abraçou como verdade. A gente fez daquilo verdade. E nada pode roubar aquilo da gente. Amém? Nada. Nada pode nos roubar essa consciência. Quando a gente constrói esse relacionamento, pode vir tempestade, pode vir dias difíceis, e virão dias difíceis, dificuldades, mas a sua certeza de quem você é, do que você pode nele, é mais forte, te mantém de pé, como se você tivesse, sabe, sendo levantado. E você está sendo levantado. O Senhor nos sustenta. E essa palavra nos sustenta todos os dias. E se você está vivendo dias mais fáceis, aí você se alimenta. Sabe? A gente não tem só procurar quando as coisas estão difíceis. A gente tem que procurar porque a gente precisa. A gente precisa. A gente precisa. Nós somos dependentes. Não há vida em Deus longe da palavra. Não há vida em Deus longe de uma vida de oração. Isso é religiosidade, isso é hipocrisia, isso é mentira. E a pessoa mais penalizada, a vítima maior é a gente mesmo. Não é outra pessoa, somos nós. Porque a gente sabe nossas limitações. A gente conhece até onde consegue ir sozinho e a gente não vai muito longe sozinho. A gente precisa. E a gente tem que dizer, olha, eu preciso. Não é porque eu estou querendo agradar a Deus. Sabe? Gente, o Senhor, Ele é a própria palavra. A gente não precisa... Você não vai estar lendo a palavra para o Senhor. Deus já conhece, porque Ele é a palavra. Eu vou ler aqui para poder o Senhor ver que eu estou lendo. Né? O pastor me convidou para pregar no domingo. O Senhor tem que ver que eu estou lendo para poder rolar alguma sonzinha no dia, né? Então eu vou estar lendo para Deus. Olha, ela está lendo a palavra, né? Não. É porque eu preciso. É porque você precisa. É porque senão, meu amigo, você é como um saco vazio. Eu sou como um saco vazio. É só aparência. Mas lá por dentro a gente está sorrindo e por dentro está tudo ferrado. Quando a gente está sozinho, a gente sabe quem a gente é. Quando a gente está sozinho, a gente sabe a condição que a gente tem. Quem a gente é internamente. Se está tudo em paz, se não está em paz. Sabe? Irmão, está tudo bem, irmão. Está tudo na bênção. Mas a gente sabe se está tudo na bênção ou não. E não adianta, sabe? A autossabotagem. É a autossabotagem, uma vida mascarada. Uma vida que, para parecer que é espiritual. Mas para que isso? Estamos nos autossabotando. Porque no momento de dificuldade, ninguém vai crer pela gente. Ninguém vai se levantar pela gente. Ninguém vai declarar a palavra pela gente. Ninguém vai mudar a situação pela gente. E se a gente não tem esse conhecimento, e conhecimento, às vezes a gente até tem. Mas a palavra diz que é o Espírito quem vivifica. É o Espírito quem dá vida. Pessoas podem ler a palavra de frente a trás, de atrás para frente, de frente para trás. Mas porque o coração não está alinhado, porque não está ajustado. Vai ser mais um livro.
E eu também posso ler a Bíblia de frente para trás. Mas é o Espírito quem dá vida. É o Espírito que faz com que eu entenda que o Senhor está falando comigo. É o Espírito que me faz entender que eu sou filha de Deus. É o Espírito que faz dizer que eu sou uma Diná muito mais forte. Sabe? Que você é muito mais forte. É o Espírito quem testifica em você. Mas como testifica? Testifica porque você está com a palavra dentro de você. Testifica porque você está sensível à voz do Espírito. É muito importante, amados. A gente precisa atentar para isso. Senão a gente vai viver 15 anos na igreja. 15 anos. E não vai ter diferença nenhuma entre a gente e qualquer outra igreja lá fora. Até sem ser evangélica mesmo. Pessoas que dizem... Sabe aquelas pessoas que dizem... você quer receber Jesus? Como assim? Eu já tenho Jesus? Às vezes a gente tem o mesmo comportamento. Como assim? Eu já sou evangélica? Sou do verbo da vida, viu? Fiz o rema. Olha, eu fiz escola de ministros. Uma vida miserável. Por quê? Porque simplesmente não quer a comunhão. Não quer o Senhor, me dá o pão nosso desse dia. A comunhão. A comunhão. A intimidade. Que só a gente constrói com Ele. Amém? Título nenhum. Certificado de curso nenhum. Faz isso pela gente. Amém? Aleluia. Vamos avançar aqui para a gente. Aleluia. 1 Pedro 2:2. Aleluia. Diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Amém? A palavra diz em outros lugares que a gente não precisa mais tomar o leite, que é alguma coisa mais sólida, mas o leite é a palavra. Amém? E desejarmos essa palavra como bebê, recém-nascido. Não é porque a gente já está tantos anos na igreja que a palavra já se tornou comum. Ela tem que ter, sabe, aquela sede, aquela vontade. De quando você dá uma caminhada e você está morrendo de vontade de beber um copo de água gelada. Tem que ser isso na nossa vida. Desejar ardentemente. Entender que a gente não vai longe. Que a culpa da gente estar caindo tantas vezes. Que a culpa da gente estar tendo uma vida de tristeza, de angústia. Sabe? Uma vida miserável. Não é porque o Senhor quer isso para a gente. O Senhor, Ele tem prazer em se relacionar com seus filhos. Mas às vezes a gente faz disso, desse conhecimento, uma coisa normal. Uma coisa natural. A gente não dá o crédito suficiente de dizer assim, eu vou pagar o preço, e vou ter essa vida. Eu vou todos os dias dedicar a minha vida. Sabe, queridos, eu não estou falando para a gente pegar a Bíblia e ler tantos capítulos, sabe? Aí é você e Deus. Até você pega um versículo às vezes e você traz aquele versículo durante todo o seu dia. Você fez muito mais do que você ler 3 capítulos seguidos, daqui a pouco não sabe nem o que leu. Porque a gente, às vezes, é tão natural a gente ter, às vezes, comportamentos religiosos. E a gente vai ler mais. Eu quero ler mais. Mas não é ler mais porque está querendo ler mais. É porque está querendo parecer que leu mais. Lendo uma carreira tão grande. Mas eu li. Li 3 capítulos hoje. Mas eu li. E às vezes, sabe, com a simplicidade, você pega a Bíblia, lê um versículo, e o Senhor falou com você com aquele versículo, e você pega aquele versículo, e você passa o dia todo lembrando dele. Aí depois vem alguma coisa na sua vida, aí você lembra, não, a palavra diz isso. A palavra diz isso. E isso muda tudo. Isso muda nosso ânimo, isso muda a nossa forma de enxergar a vida, muda a nossa forma de enxergar as pessoas, e muda a nossa forma de nos enxergar. Porque pode vir qualquer pessoa dizendo que você é aquilo, que você é aquilo, que você é aquilo outro, mas porque você sabe que a palavra diz a seu respeito, você fica com o que a palavra diz a seu respeito. E isso muda tudo. Nunca mais você vai se sentir uma vítima, nunca mais você vai sentir sabe, o caco da telha que raspou as feridas de Jó, nunca mais. Isso não vai mais combinar com você. Você nunca mais vai se olhar e dizer assim, ai meu Deus, nada dá certo para mim. Ai meu Deus, todo mundo, ninguém gosta de mim. Porque você é uma pessoa segura de quem você é. Você é uma pessoa segura que você é amada. Então, assim, sabe? Porque, tipo, eu amo você, você me ama, amém. Mas se você não me ama, eu sou muito amada.
Isso não vai penetrar no meu coração. Porque eu não sou carente de amor. Sabe? A gente se acostuma, às vezes, em ser carente de amor. A gente quer a atenção das pessoas, a gente quer o amor das pessoas, a gente quer tudo assim. Aí, quando não acontece, a gente já fica, ai, meu Deus, muito triste. Isso não é pra gente, não. Porque a gente já é muito amado. O Senhor nos ama. Amém? A ponto de enviar seu único filho. E a gente já sabe disso. Então, assim, amor não tem problema. Você não é mal amada e você não é mal amado. Olha, bacana. Aquelas músicas de cotovelo nem cola com a gente. Não tem ninguém mal amado aqui. Todo mundo é muito bem amado. Então, não importa se a família, se o amigo, se o namorado, se alguma pessoa não ama, não tem problema. O Senhor ama. Amém? O Senhor ama. Isso aí já está a questão resolvida. Por quê? Porque eu conheço que o Senhor me ama. Como? Através da palavra. Né? Aí eu estou passando uma situação muito difícil. Está faltando algumas coisas para a minha vida. Está faltando, mas eu vou enfrentar essas coisas com comportamento de dignidade, de um filho de Deus, porque eu sei que o Senhor vai acrescentar. Como é que Ele vai acrescentar? A palavra diz que Ele vai acrescentar. Como? Eu sendo generoso, né? Eu honrando ao Senhor, porque quando Paulo diz lá em Filipenses que o meu Deus fará vocês abundar em bênçãos e as necessidades serão supridas, é porque aquele povo socorreu também Paulo. Amém? Então não é ele não está falando ali com o povo mão de vaca, não. Amém? Ele está falando ali com pessoas generosas, com pessoas que não têm problema com dinheiro, pessoas que não têm problema em abençoar. É para essas pessoas que Paulo está falando. Então, assim, se eu tenho esse coração alinhado, se eu não tenho problema com dinheiro, eu sei que vai acontecer. Porque o Senhor vai fazer acontecer. Então, eu não preciso estar apavorado, angustiado, triste, deprimido. Amém? Paulo diz, eu sei passar por todas as situações. E ele diz que ele aprendeu a ficar contente em todas as situações. Não por causa das situações, mas em todas as situações. Então, há um contentamento para a gente aprender em todas as situações. A gente não nasce com ele, mas a gente aprende. Então, eu já sei que essa situação não é para passar chorando, me lamentando de qualquer jeito. Não estou dizendo que você não pode chorar, mas entendo o que eu estou falando. Uma vida sabe, de lamúria. Ah, meu Deus, meu Deus. Ele diz que é contentemente. Então, eu vou ter um posicionamento, porque Paulo disse. Como é que eu sei que Paulo disse isso? Porque eu li na palavra. Então, se eu não ler na palavra, eu vou me comportar como qualquer pessoa do mundo. Não é assim? E tudo isso é referente a todos os assuntos que a gente está passando. A palavra vai nos guiar. A palavra é luz para os nossos caminhos. Amém? A gente não anda mais no escuro. A gente não dá tiro no escuro mais. Acabou isso para a gente. A gente vai pelo caminho. E Jesus é o caminho. E a gente sabe que a palavra diz a respeito daquilo. A gente pega aquilo ali, fica até que ela seja manifestada como verdade na nossa vida. Mas como que a gente vai saber? Porque a gente leu na Bíblia. Mas se eu não ler a Bíblia, como eu vou saber? Não vou saber, eu vou ser roubada. Alguém pode viver uma vida de miséria na rua como mendigo, mesmo tendo um pai milionário, mas por falta de conhecimento, não sabe que é rico. Vai viver como? Como mendigo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Faltou o quê? Um documento que ele tinha que ler. Olha, você tem essas posses, isso, muito dinheiro, você é muito rico. Mas porque ele nunca leu aquele documento, ele vai continuar vivendo uma vida miserável na rua como mendigo, porque faltou conhecimento. Não é à toa que a palavra diz, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então, há liberdade e a libertação para todas as coisas na nossa vida. Porque a gente não pode viver uma vida de qualquer jeito. Amém? Nem como religiosos. Que abriu a Bíblia na quinta-feira, já está se achando mais crente que todo mundo. Já sai na rua e vê o povo no bar bebendo, já fica, ixi, ele não sabe de nada. Acabei de ler a Bíblia, estou muito bem. Já passa assim, ó, se achando superior. Porque o homem está ali bebendo, né, no bar, mas porque você veio da igreja, leu a Bíblia, louvou, adorou, já está se achando muito espiritual. Quando digo você, eu junto, viu? Estou no meio. É só a expressão de falar. Amém, queridos? Aleluia. Só para a gente encerrar, diz assim, em João 6,63. É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Amém? Vida. Amém? Você tem que estar andando vivo, não é que morto ande. Eu digo que você pode estar andando mesmo vivo, parecendo morto. E a gente tem a vida de Deus dentro da gente. A gente tem que se comportar com essa dignidade de filhos de Deus, de que conhece a palavra. Como? Todos os dias. Senhor, meu pão de hoje. Senhor, a minha paz de hoje. Senhor, o meu sono de hoje. Senhor, a minha provisão de hoje. Comunhão, intimidade, relacionamento. Ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai fazer isso por você. É uma decisão. Requer muitas vezes sacrifício.
Às vezes dói mesmo, não dá vontade muitas vezes. Tem hora que dá vontade, né? A gente aproveita o embalo, é bacana, mas tem hora que não, que é uma decisão. Sabe, você tem que romper alguma coisa para chegar naquele lugar. Amém? Porque a gente precisa. Porque Deus precisa de alguma coisa. Não é porque a gente precisa de Deus, e não é pouco, é muito. Assim como nós precisamos de ar para respirar, nós precisamos de Deus. Mas não de um Deus que a religião apresenta, é um Deus que é nosso Pai. Um Deus de comunhão todos os dias. E isso que faz diferença. Isso que muda a vida. Isso que traz transformação. Isso é evangelho. Amém? Não dá para a gente dizer que é seguidor de Jesus sem a gente seguir Jesus de verdade. Sem Jesus ser o Senhor da nossa vida, mas não é o Senhor do nosso dia. Quase não tem espaço para Ele. Quase não tem espaço para a palavra. Quase não tem espaço para uma oração. É como se a gente fosse suficiente para romper aquele dia sozinho. E a gente não é. A gente pode até romper, mas não é da mesma forma se a gente tivesse tido a comunhão com o Senhor. Se a gente tivesse se quebrantado diante do Senhor. É tudo diferente. A gente se sente mais forte, a gente se sente mais valente, a gente se sente mais protegido, a gente sente que a gente é amado, que a gente não está sozinho. E é tudo que a gente precisa. Muitas vezes nós estamos procurando nas pessoas aquilo que só Deus pode preencher. A gente está procurando chamar a atenção de pessoas, procurando um relacionamento, procurando um casamento, procurando tantas coisas. E você vai perceber que se você alcançar todas essas coisas, mas se você não estiver estabelecendo no seu dia a dia uma comunhão com o Senhor, você vai voltar a sentir as mesmas necessidades, os mesmos anseios, porque nós fomos programados, nós temos o DNA do próprio Deus dentro de nós. E não há nada que mude isso. Amém? A gente vai decidir se vai viver uma vida religiosa e miserável, mas esse DNA vai continuar lá. Ou se a gente vai viver uma vida de comunhão com o Senhor, com o nosso Pai. Amém? E a gente, a partir que a gente sai daqui, a gente decide como a gente começa nosso dia amanhã. Se a gente vai praticar essa palavra ou se a gente vai ser só ouvintes. Amém? Aí é com a gente. Amém? Vamos levantar para a gente fazer uma oração. Agradecendo ao Senhor. Amém?